Fala pessoal, tô de volta. Esse vídeo é um pouco diferente. Vou falar sobre a definição da equipe olímpica, que vai representar o Brasil na próxima Olimpíada de Xadrez, que será em setembro. Se eu não me engano, de 10 a 22 de setembro, alguma coisa assim, em Budapeste, na Hungria. Porque quem acompanha sabe que eu estava na disputa por uma das vagas olímpicas, e a gente teve no início do mês, de março agora, eu estava na República Tcheca, no segundo torneio da viagem para a Europa, que vocês acompanharam aqui no canal, quando saiu a convocação da CBX. E a convocação foi a seguinte: então a gente pode ver aqui o comunicado, foi bem no dia 2 de março. Né, eles esperaram chegar março porque a lista de rating, a vaga de rating seria contada com a pontuação de março. Então ficou da seguinte forma a definição da equipe. Né? Aqui o feminino e a equipe absoluta. Convocação a gente tem pelas classificações de campeonato brasileiro, tem o FIR como campeão brasileiro de 2022, e aí tinha 3 vagas no brasileiro de 2023, que foram do SUP, do Cricor e do Lucas, que ficou em quarto lugar, mas o FIR tinha ficado entre os 3 primeiros. Sobrava uma vaga por rating, essa vaga ficou com o MI Diego Berardino. O Diego acabou me passando no rating na vaga de março, né, na lista de março, e com isso ele levou a vaga por rating. Então, assim, eu acabei ficando fora. Foi uma disputa muito dura, muito apertada, mas eu tive várias chances de ficar com essa vaga. Então, para vocês terem ideia, vou mostrar aqui, na verdade, deixa eu colocar um segundo aqui. Peraí. Isso, agora tá certo. Então, aqui a gente tinha a final do Brasileiro, foi o torneio realizado em dezembro do ano passado, inclusive eu analisei as minhas partidas da final, quem quiser pode ver aqui no canal, tá com todas as análises lá. E eu acabei ficando fora, eram 3 vagas, mas como o Fier ficou entre os 3 primeiros, a gente teve a classificação até o quarto, e essas vagas ficaram com o Sup, o GM Luiz Paulo Sup, que foi o campeão brasileiro, o Cricor, o GM Cricor Mkhitaryan, que ficou em terceiro, já que o Fier já tinha a vaga, e o MF Lucas do Vale Cardoso, com 8,5, né, que foi uma das grandes surpresas. Foi um torneio bem duro para mim, eu falei isso nos vídeos que eu analisei as partidas, porque eu estava fazendo um excelente torneio até a reta final, então, para vocês terem uma noção aqui, eu terminei em sétimo, né, então vou colocar para vocês verem. Meu torneio eu terminei ganhando alguns pontos de rating, mas o mais importante é que, assim, até a nona rodada eu estava liderando o torneio junto com o Sup. Eu só tinha empatado 3 partidas, né, com o Natan, com o Fear e com o próprio Sup. Fui para a penúltima rodada de brancas contra o Lucas. Tive uma posição muito boa, analisei essa partida no canal, quem quiser pode ver depois, mas não consegui explorar a vantagem, acabei empatando. Essa partida deu uma norma de Mi para o Lucas, que fez um torneio de recuperação excelente no brasileiro. Mesmo assim, ainda cheguei na última rodada. Assim, se eu ganhasse essa partida do Lucas, eu já estaria classificado para a Olimpíada, chegaria na última rodada pensando só em brigar pelo título. Mas eu acabei empatando e na última rodada eu joguei de pretas com o M. Diego de Berardino. Eu tinha meio ponto na frente do Diego, ele tinha que ganhar de mim de qualquer jeito, mas um empate já servia para eu ficar entre os 3 primeiros também, porque o meu desempate era muito bom. Então eu podia ainda contar com um empate ou com a vitória. Foi uma partida muito dura, muito difícil. Eu acabei perdendo. O Diego jogou muito bem, ele colocou muita energia. Também analisei essa partida no canal. E assim, foi um final bastante triste. Fiquei muito, muito chateado, muito quebrado com essa partida, porque isso me colocou fora da disputa da vaga, né? Bem no último momento, na última rodada. Foi um momento bem difícil, porque quando você perde uma partida no meio do torneio, você tem a chance de recuperar. Tanto que o Diego fez isso, ele perdeu 2 partidas pro Fear e pro Sup, e ele conseguiu correr atrás. Mas quando você perde na última rodada, já era, o torneio acaba, e é quando vale mais, né? Então, para mim foi uma derrota muito dolorosa, assim. Foi uma situação também complicada para os dois, porque o Diego jogou muito para ganhar essa partida, crendo que se ele ganhasse de mim, ele me passava e aí ele terminaria com a última vaga olímpica. Mas, só para vocês verem aqui, no final, na classificação final, ele ainda teve o azar de no desempate ficar atrás do Lucas. Então o Diego, mesmo ganhando de mim, ele ficou em quinto lugar.
O Lucas terminou com a quarta, o Lucas ganhou no terceiro critério de desempate por meio ponto, assim, meio milésimo, uma coisa absurda. Isso não é desmerecer o torneio do Lucas, que jogou muito, que fez uma excelente recuperação, jogou a segunda metade do torneio toda ali em cima, jogou super firme e com certeza mereceu, tá numa fase excelente, tá jogando muito, vai ser uma experiência incrível para ele jogar a Olimpíada e com certeza foi uma vaga merecida. Mas foi muito cruel com o Diego também, que precisava ganhar a última, ganhou e também ficou fora. Então, terminou com um gosto amargo para os dois, né? Mesmo assim, eu ainda fiquei, mesmo terminando assim a final, ficando fora, né? Eu ainda terminei à frente no rating. Então, quando a gente virou o ano para a lista de janeiro, eu estava liderando a disputa pela vaga de rating com 2.493, eu acho. E o Diego com 2.480. Então, eu estava 13 pontos na frente dele. Ele virou o ano muito motivado, né, para tentar ir atrás da vaga de rating. Mas eu sabia que dependia de mim fazer, dependia de eu fazer bons torneios. Eu tinha 2 torneios marcados que ainda iam contar, um em Criciúma em janeiro e outro na Europa. O primeiro torneio dos 2 que eu joguei na viagem, que foi na Áustria. A gente foi para Criciúma os 2, o Diego também jogou, ele fez um torneio espetacular em Criciúma, ganhou 13 pontos, assim. Eu fui bem, ganhei 6 pontos, eu era o pré-1 do torneio, terminei invicto e ganhando o rating, que é difícil, mas o Diego ganhou o torneio com meio ponto na frente, se arriscou muito nas partidas, realmente ele buscou de todas as formas possíveis esse rating que faltava, né? Então ele ganhou ele ganhou bastante rating em Criciúma, mas eu também ganhei, então continuei à frente. Depois ele jogou o Sampa Chess Open, que foi um torneio aqui em São Paulo, e aí ele perdeu uns pontos de rating no Sampa, ele perdeu 6 pontos, se eu não me engano, o que me deu um pouco mais de tranquilidade. Mas em seguida, antes de eu viajar para a Europa, o Diego jogou um torneio em Araraquara, um aberto do Brasil, e ganhou o torneio, ganhou também vários pontos. Então, ele realmente jogou assim muito bem em todos os torneios, lutou demais, tá numa fase incrível. E isso levou ele para um rating de 2.497. Porém, quando eu viajei para a Europa, ele não ia mais jogar nenhum torneio, o Diego ele tinha ainda ficado a 2 pontos de mim, né? Eu estava com 2.499 no Live Ratings e ele com 2.497. Então, eu sabia que dependia só de mim fazer um bom torneio. Eu só precisava ir bem em Graz, que era o primeiro torneio na Áustria. Nem bem, eu precisava fazer um torneio regular, ficar zerado no rating, e eu ia garantir a vaga por rating. Foi uma disputa muito acirrada, né? Assim, quem acompanhou os torneios viu que realmente o Diego ele fez tudo que podia, tudo que estava ao alcance dele, assim, para chegar perto no rating ou para passar. Mas como ele teve esse torneio em São Paulo, que ele acabou perdendo uns pontos, ainda não foi suficiente, né? Ele não me alcançou. E eu viajei para Graz com essa mentalidade. Alguns amigos até brincaram, até perguntaram se não tinha chance de eu não jogar o torneio, né? De eu chegar lá e não participar. Mas, assim, muita gente me questionou também isso, né? As pessoas perguntaram depois, valeu a pena jogar o torneio e não classificar? Só que, assim, quando a gente vai jogar esses torneios fora, em outros países, geralmente isso já está confirmado, tipo, 6 meses antes, no mínimo. Por exemplo, essa viagem que eu fiz agora em fevereiro para a Europa, ela já estava confirmada desde julho. Porque a gente tem que comprar passagem com antecedência, tem que conversar com a organização dos torneios para conseguir as condições, tem que ver passagem de trem, tudo isso. Tem que fazer toda a logística, hotéis, etc. Então a gente planeja com bastante antecedência. Quando eu confirmei essa viagem lá atrás, eu não estava imaginando que eu ia chegar nessa situação, de precisar não perder rating no torneio, de ter que me preocupar com isso por causa da vaga olímpica, né? Eu não estava nem sonhando. Mas calhou disso acontecer. Mesmo assim, eu não acho que seria esportivo da minha parte, que seria justo eu chegar lá e falar, não vou jogar o torneio mais. Eu cancelo minha participação, não jogo, sento no rating e a vaga de rating é minha. Não acho que isso seria legal, né? Eu já tinha me proposto a participar do torneio. Um desafio que eu gosto de jogar fora sempre. E eu fui tranquilo. Eu nem cogitei não participar, tá? Em nenhum momento. Falei, não, vou lá. Me preparei. Tô me sentindo preparado, tô me sentindo em forma. Quero ir bem. Não vou ficar pensando no rating. Quero ir lá jogar e ir bem, né? Mas acabou dando tudo errado. O problema é esse, né? Esse é o problema. Então, vamos ver como foi meu torneio aqui em Graz. Vocês podem ver já. Vou colocar já direto na classificação final. Eu era o pré 5 ou 6, eu acho. Mas vocês podem ver que realmente não deu nada certo. Eu fiquei lá para trás, fiquei tipo em 30º no torneio, né? Fiquei bem mal colocado, bem aquém das minhas expectativas. E a gente pode dar uma olhada aqui no meu torneio. Então vocês podem ver que foi uma performance longe do que eu queria, né? Eu perdi 16 pontos, né? Eu perdi muito rating. Eu podia ter perdido até 1 ou 2 pontos, eu acho. 1 ponto, vai. Só que perdi 16, então foi uma queda muito grande. Mas, até a sexta rodada, meu torneio estava mais ou menos ok.
Se eu não me engano, depois da sexta rodada aqui, eu ainda estava invicto, eu tinha empatado 3 partidas, mas tava razoável. Eu acho que eu estava perdendo 1 ponto de rating, então eu ainda estava classificando, né? Se acabasse ali o torneio, ia para 2-4 no 98, ia classificar por 1 ponto. Mas assim, eu tinha bastante noção, na rodada seguinte eu ia de brancas contra um 2-200. Eu tinha bastante noção de que dependia só de mim naquele ponto para classificar. Tinha mais 3 rodadas, e se eu fizesse, por exemplo, sei lá, 2,5 em 3, eu classificava. Mas, como a gente pode ver, foi uma tragédia, né? Eu perdi 2 rodadas seguidas, a sétima e a oitava. Talvez, por estar querendo, né, ir bem nos torneios, ir bem até demais, eu acho que eu tomei alguns riscos desnecessários nessa partida da sétima rodada. Contra um adversário de bem menos rating, eu joguei bem para frente de brancas, mas eu acho que por conta disso eu acabei não percebendo alguns perigos da minha posição. Também deixei passar uma chance ganhadora, né, uma ideia tática que eu tinha que ganhava a partida, e deu no que deu. Eu acabei perdendo. Inclusive, depois da partida, meu adversário até perguntou assim, se eu não tinha pensado em oferecer empate em nenhum momento, porque teve um momento teve uma hora que a posição era meio confusa e ele com certeza aceitaria empate. Mas nem me ocorreu, nem passou pela minha cabeça, pra vocês terem noção, né? Então, eu acho que isso contribuiu para eu não perceber o risco da minha posição, né? Não perceber o perigo chegando. E no fim eu perdi. Então vocês podem ver que uma derrota para um 2.200, ela machuca muito o rating, né? Eu perdi mais de 8 pontos já. Mas na rodada seguinte eu enfrentava um 2.300, então ainda havia uma certa esperança de que eu poderia ganhar desse 2.300 e na última pegar alguém do meu rating, por exemplo, e ganhar e terminar perdendo 1 ponto só, alguma coisa do tipo. Mas eu perdi também a oitava rodada. E aí realmente isso enterrou de vez, enterrou completamente o sonho, né? Aí já ficou muito claro para mim que eu tava fora da Olimpíada nessa hora. Foi assim, um momento muito difícil. Eu fiquei muito chateado, muito, muito mesmo, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem noção quando a gente vai para uma viagem como essa, que é um investimento muito alto, assim, do ponto de vista financeiro, tem o gasto dessas viagens, dos torneios, mas assim, tem um investimento muito alto do quanto você se prepara. Eu falo por mim, pelo menos, né? A gente passa meses se preparando, analisando aberturas novas, treinando cálculo, porque você quer chegar na melhor forma possível. Tem um investimento emocional, você coloca muita expectativa. Durante os torneios, você está ali super focado. Eu, inclusive, faço também acompanhamento com nutricionista, com psicóloga, então eu tento de todas as formas me preparar da melhor forma possível para os torneios, principalmente para aqueles que eu sei que são importantes, que são difíceis. Eu coloco muita coisa mesmo nisso. Então é bastante doloroso quando a gente vai mal, assim, quando você não tem o resultado esperado, e principalmente quando você vai mal mesmo, assim, não é nem regular. E nesse caso, inclusive, quando eu percebi que tinha perdido a vaga da Olimpíada, foi bem difícil, assim, foi um momento muito, muito triste. Eu fiquei muito chateado, muito mesmo. Terminei o torneio com uma vitória, mas isso não foi suficiente, né? Então, apesar de tudo, eu fiquei bastante feliz pelo Diego, porque ele é um cara que a gente gosta muito, né? A gente estima muito o Diego, ele é um cara super gente boa. Ele se esforçou muito, né? Ele poderia ter desanimado na final do Brasileiro, porque ele estava muito desanimado no fim do torneio por ter dado esse azar de desempate. Mas ele conseguiu encontrar força assim, para falar: não, vou atrás da vaga de rating agora. E ele conseguiu fazer isso, né? Ele foi muito bem nos torneios e ele, cara, teve todos os méritos assim nessa classificação. Mas por mais que eu reconheça o mérito dos meus adversários, isso não muda o fato de eu estar me sentindo bem chateado por não ter conseguido, né? Por não ter chegado lá onde eu queria. E eu cheguei. Esse vídeo está sendo gravado um pouco dia 13 de março, um pouco alguns dias após ter chegado de viagem. Eu cheguei dia 10. Então, assim, descansei um pouco, mas voltei a fazer as minhas coisas, né? Analisar as partidas, bom, é o que a gente tem para fazer. E eu estava aqui algumas horas atrás, estava indo almoçar, quando eu recebi uma ligação de um representante da CBX, não sei nem se eu posso falar os nomes, assim, né? Me pegou um pouco de surpresa, mas eu estava, bem, me conformando com o meu destino aqui, de que eu vou só assistir a Olimpíada e torcer pela equipe, né? Com certeza. E é isso que eu recebi uma ligação, né? Onde me falavam que houve uma desistência na equipe olímpica. Isso me pegou totalmente desprevenido. Espero que eu possa mencionar, foi o Krikor, uma desistência do Krikor, não sei porquê, ele não, né, por alguma razão ele não vai participar da Olimpíada. E vamos ver então, né, porque o Krikor classificou pela final do Brasileiro. Então a gente tem aqui a classificação final da final do Brasileiro, que foi subcampeão. Fear em segundo já estava classificado pela final do ano anterior, Krikor em terceiro,
Lucas em quarto. Então essas foram as 3 vagas, Sup, Cricor e Lucas pela final. O Diego em quinto, mas o Diego classificou pelo rating, que saiu agora na lista de março. Então, o Cricor não participando, a vaga passa para quem está depois do Diego, que é o Matsura, o GM Everaldo Matsura. Porém, o Matsura recusou o convite também, né? Me informaram que o Matsura não que declinou o convite para ir para a Olimpíada. E o próximo na classificação sou eu, né, que terminei em sétimo, mas por conta disso sou o próximo da lista, então eu recebi de forma muito surpreendente essa convocação para substituir, né, o Cricor, depois o Everaldo, na Olimpíada, sobrou essa vaga. E assim, foi totalmente inesperado, estou muito feliz. Isso foi algumas horas atrás, decidi gravar o vídeo agora porque eu ainda estou super emocionado, assim, super com bastante adrenalina. Não sei quando vocês vão poder assistir esse vídeo, porque eu acredito que tem que esperar um comunicado oficial da CBX, né? Eu já fui informado da vaga, mas eles acho que precisam emitir um comunicado também para informar sobre essa substituição. Então a gente está aqui 13 de março, mas eu espero que assim que possível eu possa divulgar. Eu fiquei muito, muito feliz na hora que eu recebi a ligação. Para ser bem honesto, senti vontade de chorar imediatamente, porque eu acho que quem não compete não tem tanta noção de como é difícil pra gente, assim. Tudo bem que sendo GM a gente tem condições nos torneios, a gente consegue viajar mais facilmente, mas justamente por isso é muito difícil quando você tenta muito ir atrás de um objetivo e não dá certo, sabe? E vocês podem perceber isso pelos vídeos que eu gravei em Graz, em Praga, que não é nada forçado nem fingido, assim, eu tento ser o mais transparente possível, assim, com o que eu tô sentindo na hora, né? Eu tava realmente muito chateado nesses torneios porque eles não saíram da forma que eu esperava. E, como eu disse, não foi por falta de treinar, nem de me preparar, né? Eu coloco muita dedicação em cima disso. Então, bate muito forte, assim, quando não dá certo. Mas, de repente, veio essa surpresa que faz tudo ficar meio para trás, né? Por mais que a gente fica chateado quando os torneios dão errado, precisa só de uma notícia boa para você esquecer tudo. Então, estou muito, muito feliz de ter sido convocado para a Olimpíada. Ainda tá caindo a ficha, assim, ainda tô só meio que naquele estado que você fica meio aéreo, assim, né, com uma notícia boa. Mas vou tentar me preparar muito, como sempre. Espero representar da melhor forma possível. Isso mostra que, né, apesar do meu pessimismo naqueles vídeos dos torneios do exterior ali, né, sobre ter ido mal, mostra que às vezes a gente pode ter um pouco de sorte, né? Quando você se esforça bastante, quando você está querendo muito algo. Às vezes não, né? Poderia acontecer de eu simplesmente continuar assistindo a Olimpíada, como já era planejado, mas eu dei essa sorte. Então é isso. Eu agradeço bastante o pessoal que torceu durante essa disputa aí, tanto na final como na vaga por rating. Palavras de motivação que o pessoal manda quando a gente vai mal, né? Que também são muito importantes. E espero que vocês fiquem felizes com essa notícia também. Espero poder divulgar logo esse vídeo, porque eu tô bem ansioso. Mas é isso. Estamos na Olimpíada, então. Vamos para Budapeste em setembro. E minha primeira Olimpíada, tô super ansioso, super animado. E espero que seja uma experiência animal, mas já vai ser porque a primeira vez a gente sempre fica marcada, né? Então é isso, pessoal. Só para compartilhar que eu tô muito, muito, extremamente feliz com essa grande surpresa que eu recebi hoje. E é isso aí. Agora preparar, né? Agora temos que levar a sério e pegar muito firme para tentar fazer bonito nessa Olimpíada. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima.